Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre reforma da Previdência. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está o Dr. Luiz Alberto Kubasky, que é advogado especializado em direito previdenciário. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite, Ney, poder falar de um assunto tão importante, tão necessário e tão atual para a nossa coletividade pontagrossense. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é reforma da Previdência. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está o Dr. Luiz Alberto Kubasky, advogado especializado em direito previdenciário. Doutor, nós temos uma discussão profunda no Congresso Nacional em relação à reforma da Previdência, uma série de dúvidas por parte da população, de uma forma geral, que não sabe exatamente se realmente a Previdência dá ou não prejuízo. Há quem diga que a Seguridade Social, onde está a Previdência, não dá prejuízo, mas enfim, essa é uma discussão ao longo do programa que a gente vai destrinchar. Mas, de maneira breve, quais são os principais tópicos da reforma da Previdência propostos pelo governo federal na figura do ministro Paulo Guedes e do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro? Ney, a reforma proposta pelo governo, ela até atende a uma situação que eles estão chamando muito, denominando aí na doutrina e também especialistas estão dizendo na desconstitucionalização da Previdência Social. O que seria essa desconstitucionalização da Previdência Social? É deixar que a Previdência Social fique vinculada à Constituição, principalmente através de alguns requisitos e condições para a concessão de benefícios. Nós tivemos a Constituição de 88, que ela foi uma Constituição voltada ao povo, realmente, ao social, e que ali trouxe no bojo dela a conquista de muitos e muitos direitos aos cidadãos, quer de ordem, especificamente falando, de ordem trabalhista, como também de ordem previdenciária. Então, qualquer reforma da Previdência esbarra na emenda à Constituição Federal. E isso, evidentemente, dificulta a ação do governo para gerir essas situações de problemas quando aparecem na Previdência Social. Digo problemas entre aspas. Principalmente um deles que nós estamos vendo agora, que é a situação de caixa da Previdência Social e também de concessões de benefícios. Muito bem, você tirando do bojo da Constituição, principalmente a fundamentação, por exemplo, requisito idade para concessão de benefício e deixando que isso seja fixado pelo governo através de norma de lei complementar, como é o desejo do governo, facilita em muito a reforma quando necessária, do que você ter que mexer através de emenda constitucional, como nós estamos vendo hoje o que está acontecendo. Então você vê a discussão muito mais ampla, com mais dificuldade de aprovação, deputados que querem fazer barganha para conseguir intentos através dessas reformas. E a pretensão do governo, que está estatuída no artigo 201, ele diz o seguinte: o regime geral de previdência social de caráter contributivo e filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atenderá a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, salário maternidade, incluindo, além de outros requisitos que já constam no normal do texto também, salário família, pensão por morte
E aí vem o primeiro parágrafo. Se veja bem que restringiu aqui, dentre outros, pensão por morte, salário família, auxílio reclusão, salário maternidade, cobertura de eventos, incapacidade temporária permanente para o trabalho e idade avançada. E vem o parágrafo 1º dizendo o seguinte: lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal, que, salvo o melhor juízo, já foi objeto de discussão junto à Comissão de Justiça na Câmara, em que Constituição e Justiça, que o governo já abriu mão dessa necessidade de lei complementar. Se imagina, lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. Restringe mais ainda. Numa comparação grosseira, eu diria até, você fica muito autoritário, muito poderoso. Né? Não vou usar ditadura porque é muito pesado, mas você fica muito poderoso para desejar quando você quiser e só por sua iniciativa alterar. Quando hoje é diferente, hoje qualquer deputado, qualquer da Assembleia pode propor lei. Né? Bom, nesse caso específico, então, o governo queria ter autonomia plena por parte do sistema previdenciário, ou seja, queria dominar o sistema previdenciário de maneira plenipotenciária, fazendo o que bem entendesse. E isso já foi barrado na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ. Isso, okay. Que fosse pro governo, né? Uhum. Mas o que restringindo a lei complementar? Rol de benefícios e beneficiários. Não é mais aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, não. Aqui só diz o seguinte: vai atender a necessidade de incapacidade temporária permanente, idade avançada, salário maternidade, salário família, pensão por morte, que ficam cláusula ainda constitucional. Aí o resto, rol de benefícios e beneficiários, requisitos para a concessão do benefício, isso já é por lei mesmo, regras de cálculo e reajustamento do benefício, limite mínimo e máximo do salário de contribuição, atualização dos salários de contribuição, rol, qualificação e requisitos necessários para enquadramento dos dependentes, tempo de duração da pensão por morte e das cotas de dependentes, regras e condições para acumulação de benefício, sistema especial de inclusão com alíquotas diferenciadas. Tudo isso somente através de lei complementar ou por iniciativa do governo. Então isso que se chama de desconstitucionalização da Previdência. Você fica com muito mais amplitude de ação, sem necessidade de emenda constitucional para trabalhar com essas situações. Ou seja, sem necessidade Esses requisitos Congresso, né? Aqui, muitos deles, já são efetivamente só através de lei, né? Mas alguns são de cláusulas inconstitucionais. Bom, eu não quis interrompê-lo, perdão, doutor. Mas, nesse caso específico, a intenção do governo é não depender mais do Congresso para gerir a Previdência. Isto. Ou manter alguma coisa em relação ao Congresso, algumas coisas necessárias, como a situação de incapacidade temporária, permanente, velhice, salário maternidade, auxílio reclusão, pensão, deixaria lá. Mas o restante eu comando. Porque o problema maior, não é problema, como é que vamos dizer assim, a situação que mais necessita de gerenciamento na questão da Previdência é o pagamento, é o valor do benefício, são as contribuições. Você pode ter um rol vasto de benefícios e não ter dinheiro para pagar. Entendi. Não ter dinheiro para pagar. E além, aliado a isso também, evidentemente, que chama-se muito que o brasileiro passou a ter uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, mais vitalicidade. Então, ele vai demorar mais tempo para morrer. Então, seu benefício é concedido precocemente, evidentemente que a longevidade desse benefício também vai aumentar em muito. Eu até entendo a preocupação do governo federal em relação a isso, porque no fundo se dava o direito à aposentadoria no Brasil, mas as pessoas morriam antes de conseguir isso. E quando não morriam antes de conseguir isso, na grande maioria eu falo, nós tínhamos o seguinte caso: a pessoa se aposentava, vivia alguns anos e falecia. Né? Porque a expectativa de vida no Brasil, até algumas décadas atrás, não passava de 50 anos. Isso. Pelo menos na população de baixa renda e renda média. Correto. Né?
E daí nós tivemos uma evolução grande. Hoje a expectativa de vida no Brasil, se não me engano, é de 72 anos, então evoluiu muito. E isso, obviamente, impacta nos cofres da Previdência. Nós também temos uma redução da pirâmide etária. Antigamente era literalmente uma pirâmide, nós tínhamos um número grande de jovens e um número menor de pessoas com idade mais avançada, formando uma pirâmide social em relação à faixa etária. Hoje nós temos praticamente um retângulo, vai se formando um retângulo. Então é pouca gente, o sistema é solidário, o senhor pode explicar isso um pouco melhor, eu acredito. O sistema é solidário, então quem está na ativa paga a aposentadoria de quem está aposentado. Mas não é só isso que financia a Seguridade Social onde está a Previdência, pelo menos até onde eu saiba. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais diz claramente que a Seguridade Social não dá déficit. Porém, nós temos a desvinculação das receitas da União, a DRU. E daí, isso criado por Fernando Henrique Cardoso, é inconstitucional, mas enfim, foi aprovado. Né? E ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, e daí permitindo que os presidentes, Lula fez a mesma coisa, Dilma fez a mesma coisa, e Temer ampliou. Então, até Dilma se tirava 20% do dinheiro da Seguridade Social. Michel Temer aumentou para 30%. Doutor, eu fiz essa explanação apenas para deixar as pessoas em casa cientes da questão do rombo, se existe ou se não existe. Né? E a gente já vai tratar disso na sequência. Mas, com base no que o senhor acabou de falar, o objetivo do governo é economizar. Mas as dúvidas que ficam, em primeiro lugar, como que ele vai fazer isso? Ou seja, por exemplo, muda-se o cálculo inicial da aposentadoria? Eu gostaria que o senhor explicasse isso. Em segundo lugar, é necessário fazer? Se simplesmente se cancelasse a DRU, já não sobrava dinheiro? Né? Então, são essas duas perguntas que eu faço para o senhor agora. Começando pelo cálculo inicial. Veja bem, o cálculo da renda mensal inicial do benefício, então. Como é hoje, como vai ser? Como é hoje, qual é a proposta da reforma? Como é feito hoje o cálculo? Hoje nós temos isso previsto até na Constituição, que deve ser considerado a vida contributiva do segurado, e considerando-se todos os salários de contribuição pagos de julho de 94. Por que julho de 94? Plano Real, que teve início o Plano Real, em razão de que o período anterior é uma bagunça enorme, alterações várias que deixam a cabeça bagunçada, e para cálculo é complicado também. Então se adotou como base de início o mês de julho de 94. Então você pega todos os salários de contribuição efetuados pelo segurado até a data anterior ao requerimento do benefício, do mês do requerimento do benefício. Nós estamos em maio, eu requeiro hoje a aposentadoria, eu vou pegar todos os salários de contribuição de julho de 94 até abril de 2019. Somo todos esses salários de contribuição, atualizo esses salários de contribuições, ele é atualizado. Dessa atualização, nós vamos fazer um levantamento e excluir 20% dos menores meses e os 80% maiores meses é que servirão de base para o cálculo. Okay. Tendo esses 80% desses maiores meses, eu faço uma média aritmética simples, pelo número encontrado de meses com 80%. Pego essa média. O resultado dessa média nós chamamos de salário de benefício. É sobre ele que vai incidir o valor da aposentadoria. Se eu tenho uma aposentadoria especial, ou por acidente de trabalho, ou por invalidez, o valor da minha renda mensal inicial é de 100% desse salário de benefício. Então, fez a média lá, deu 4 mil. A minha aposentadoria é 4 mil. Aposentadoria por idade, por velhice, aposentadoria por invalidez, por invalidez, aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho, e também se eu atingir o 96 pontos hoje homem, né, 96 pontos hoje homem e 86 pontos mulher. Eu já explico também o que é isso aí. Então aí eu tenho 100%. Se eu não estou nesse quadro, dessa situação, e possuo, por exemplo, homem, 35 anos de tempo de contribuição, mulher, 30 anos de tempo de contribuição, nós vamos ter aí a incidência do fator previdenciário. E o fator previdenciário é uma regra que você
encontra através da fórmula de idade, tempo de contribuição, expectativa de sobrevida. Desses itens, eu faço uma fórmula, que eu uso aquela fórmula e vou encontrar esse fator previdenciário. Um segurado com 54 anos de idade, homem, que se aposenta hoje com 35 anos de tempo de contribuição, o seu fator previdenciário hoje deve chegar entre 0,70 e 0,72. Tá? Então, deu 0,70. 0,70 vai incidir sobre o salário de benefício. 0,70 é 70% daquele salário de benefício. Então, aí eu tenho o valor da renda mensal inicial. Cai muito. Muito bem. A reforma proposta pelo governo, e mesmo que seja em situação transitória, tá? As situações transitórias é de mudança. Eles vão adotar, primeiro, todos os salários de contribuição efetuados pelo segurado na sua vida contributiva, considerando também julho de 94 para cá. Todos. Então, não vai excluir os 20%. Isso reduz o quê? Resulta no quê? Numa média menor. Porque se eu tenho de 100%, tiro de 100 meses, eu tiro 20 menor, 80 maior, eu vou ter uma média maior. E esse cálculo eu já tive a curiosidade de fazer. Ele dá uma renda menor. E aí que vem. Aí você vai ter uma parcela fixa de 60%, acrescida de 2% a cada ano de contribuição efetuado após o 20º ano. Então, se eu tenho a mulher com 30 anos de tempo de contribuição, ela vai ter quanto de cálculo de aposentadoria? 80%, que vai ser 60% mais 20%. Por que 20%? Ela tem 20 anos de contribuição, 30 anos, de 20 para 30 são 10 anos, 2% ao ano, 20% em 10 anos, correto? 20%. Se é o homem com 35, ele vai ter 90%. Isso, né? 90%. Da soma 60%, 20%, 15%, 2%, 30%, 90%. Quer dizer, por isso é que fala-se muito, né? Que para eu chegar a 100% eu preciso de 40 anos de contribuição. Exatamente por isso. Então, para a aposentadoria, que não será mais chamada de tempo de contribuição, mas será uma conjugação de idade e tempo de contribuição, porque a carência que hoje, que eu já digo também o que é uma carência, mas a carência hoje que é no mínimo 15 anos de contribuição, ou 180 meses, vai subir a proposta é alterar para 20 anos. Então eu terei que ter no mínimo 20 anos de contribuição, conjugado à idade, 65 anos o homem e 62 anos a mulher, né, na regra proposta. Então eu vou aplicar, se eu me aposento, daí vem o caso seguinte, eu me aposento por invalidez, incapacidade definitiva para o trabalho. Não por acidente de trabalho, que acidente de trabalho vai ser 100%. Mas por doença comum, pega uma doença coronária e estou incapacitado de trabalhar. O médico me aposenta por invalidez. Primeiro, eu tenho que ter 20 anos de contribuição, chamada carência. Carência, então, é o número mínimo de contribuições que eu devo verter ao sistema previdenciário para fazer jus a um benefício. Muito bem. Eu tenho 20 anos. Qual vai ser o valor da minha renda mensal da aposentadoria? 60% da média. Porque eu só tenho 20. E os 2% é acima dos 20. Então, você veja bem, numa aposentadoria por invalidez que eu tenho 100%, eu reduzo para 60%. Então, numa aposentadoria de R$2.000, 60% vai dar 1.200. 1.200. Praticamente quase o salário mínimo. Uma média que desce 2.000, né? Vai cair para 60. Se eu tiver daí 21 anos, vai ser 62. Se tiver 22, vai ser 64, vai subindo. Então, a redução nesses pontos ela é bastante drástica. E aí talvez venha, por que isso? Por que essa redução nessa forma de cálculo numa aposentadoria por invalidez?
Porque na aposentadoria por tempo de contribuição, ou idade, conjugando idade, que vai ser só por idade, idade e contribuição, tempo, contribuição, aonde eu possa chegar então a 100%, eu me aposento integralmente. Mas isso resulta numa situação, Ney, que eu vou chegar aos 40 anos de tempo de contribuição plenamente incapaz. Não no estado de doença ou de incapacidade elaborativa, correto? Numa situação de incapacidade elaborativa, eu chego doente e incapaz para o trabalho com necessidade constante de medicina. Então, o custo para você é maior. Mas por que talvez o governo pensou nessa diminuição do valor do benefício para a aposentadoria por invalidez? Porque contribuem menos? Então, o benefício é equivalente ao seu tempo de contribuição? Ou porque existe muito benefício por incapacidade concedido no Brasil? É um questionamento que eu faço para mim mesmo. Por que será? O governo diz que vai economizar em 10 anos 1 trilhão de reais. 1 trilhão e 200 milhões, se não me engano. É bastante dinheiro. Mas ele vai economizar em cima da classe trabalhadora. A classe trabalhadora. O que eu não entendo é o seguinte, nós temos aposentadorias especiais monstruosas. E o que o governo pretende fazer com elas? Existe algo no projeto? Não, porque em razão do direito adquirido, para aqueles que já estão recebendo. Aqui para frente, a reforma alcança, a previsão da reforma é alcançar todos os trabalhadores no Brasil. O regime geral, o regime próprio de benefícios, que são os funcionários, o servidor público, os militares e também os políticos. A proposta é para alcançar todos. Ou seja, reduzir então os salários enormes que os políticos têm. Os enormes. É uma notícia boa que eu vi agora, essa semana, acho que foi essa semana, onde parece que a Assembleia Estadual acabou com a aposentadoria dos ex-governadores. O que? Data vênia, né? Aqueles que já recebem, aqueles que receberam, que têm o seu direito exigidos. Pode ser de direito, pode ser, mas não me parece muito moral, né? Você fazer um serviço de prestação social que você se candidatou a fazer e depois de um número X de mandato ter uma aposentadoria monstruosa. E agora a segunda parte da pergunta que eu lhe fiz, em relação à DRU. Se nós acabássemos com a DRU, não geraria a mesma economia? Gera. Eu fico com o raciocínio e o estudo feito pelos auditores fiscais. Eu não acredito na falência do sistema da Previdência financeiro, não acredito. A base contributiva é muito grande, é muito alta, é muito extensa. E a Constituição de 88, quando criou a cesta para a Seguridade Social... Cesta de impostos. Impostos, que a gente chama, né? Essa expressão usada, cesta, são para os auditores, que eu achei muito pertinente, né? O exemplo. E aí que foi um dos grandes defensores de tudo isso foi o Ulisses Guimarães, né? Foi o Ulisses Guimarães. Porque ele sabia que com a experiência que ele tinha, que o governo gostava de colocar a mão nessas questões de contribuição previdenciária. E a história mostra isso. Se nós formos ver governos anteriores, o dinheiro do Fundo Rural, que era um instituto rico, do Fundo Rural, tinha muito dinheiro. O sistema estava também, em tese, quebrando em 1976, quando eles criaram o Simpas, o IAPAS e o NAMPS. Aí trouxeram o Pró-Rural para o INSS, o INPS. Por que o objetivo maior? Foi tirar esse dinheiro, pegar esse dinheiro que tinha lá para o sistema e não restituiu isso em benefício para os trabalhadores rurais. Tanto que veio só a Constituição de 88, que fala num resgate histórico, então por isso, né, resgate histórico e de respeito e consideração ao trabalhador do rural, que estendeu os benefícios. Mas sim, então essa cesta básica, essa cesta, né, de contribuições previdenciárias. Ela é tão vasta que para nossos telespectadores terem ideia, numa corrida de cavalo, hipódromo, você vai lá participar de uma corrida de cavalo,
da arrecadação que ali é feita, incide contribuição previdenciária. Então, você vê a gama. Quando eu lecionava, eu dizia para os nossos alunos, olha, você levanta pela manhã, ao ir até fazer a sua higiene, o uso do sabonete, da água, dos utensílios que você faz ali, você está pagando imposto também. E alíquotas desse imposto são destinados para a Seguridade Social. Então agora se vem o governo, com um permissivo legal, entre aspas, como você bem falou, tira dinheiro dessa cesta. Vai o que acontecer? Descapitaliza aquilo ali. E nós vamos chegar numa situação periclitante. E não devolve. Ontem mesmo nós assistimos pelas emissoras de televisão notícias que o ministro da Economia foi até a Câmara pedir um repasse, uma ajuda financeira, um aporte de 250 milhões quase. Bilhões, né? Quase 250 bilhões. Porque senão não vai ter dinheiro para pagar a Previdência Social. Eu pensei que não estão repondo mais do que tiraram. Estão repondo mais do que tiraram. Então, ela, para mim, não é deficitária. Entretanto, aí eu faço um outro raciocínio comigo também. E trago isso como exemplo da nossa residência, da nosso particular nosso. Se nós entramos numa situação de dificuldade financeira, entramos no vermelho, às vezes você não se atém que se está no vermelho. Só vai perceber quando afunda mesmo. E aí você não tem opção para cheque especial, você não tem opção mais para cartão, você não tem mais opção para empréstimo, está tudo fechado. E você está no fundo do poço. Aí você se reúne com a família e diz, e abre o jogo. Olha, a situação é essa assim. Há um estresse, gera um estresse. Agora, adianta nós ficarmos buscando culpado para isso? Quem deu causa a esse déficit? Fui eu? Foi minha esposa? Foi meus filhos? Ou foi todos nós juntos que não tivemos atenção? Não adianta. Adianta que dali para frente nós temos que tomar uma solução, tomar uma medida. E isso reclama sacrifício? Impõe? Sim. É para mim o que está acontecendo com o sistema previdenciário. Dr. Kubasky, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é reforma da Previdência. E comigo no estúdio da TV Vila Velha está o Dr. Luiz Alberto Kubasky, advogado especializado em Direito Previdenciário. Dr. Kubasky, nós falamos no bloco anterior sobre alguns aspectos legais, históricos, enfim, relacionados à Previdência no Brasil. Falamos sobre o que acontece com o cálculo inicial do salário de aposentadoria, que realmente vai sofrer uma redução drástica, vai aumentar o número de anos para que se consiga, de tempo de serviço, melhor dizendo, para que se consiga 100% do salário na aposentadoria, ou seja, os trabalhadores vão ter que chegar a 40 anos, hoje é 35. A idade 65 para homem, 62 para mulher, então não é uma idade pequena, realmente é uma situação complicada. Mas temos também um outro aspecto que está sendo modificado pela proposta do governo, que é a pensão. O que exatamente o governo está propondo e como é hoje? Nem me permita fazer um adendo antes de Sim, falar claro. sobre a pensão, a questão ainda aposentadorias. Porque a emenda prevê transição e um pedágio. E são várias situações, são 3 ou 4 situações que a emenda prevê de pedágio para você se aposentar sem ser pelas regras atuais, mas pelas regras antigas. Mas com alguns requisitos que também dificultam. Então, por isso que cada caso é um caso, tem que ser estudado, tem que ser analisado. Entende? E a pensão também é um assunto muito interessante.
A reforma da pensão proposta pelo governo é bastante importante, muito importante. E vai atingir mesmo a questão da pensão. Porque hoje, regra atual hoje, se o segurado é aposentado e a esposa é aposentada, os dois são aposentados então, companheiro, companheira, os dois são aposentados. E um falece, você pode ficar recebendo a pensão e a aposentadoria, integralmente, 100%. Tá? Então, você recebe 100%. Então, se tem um casal, os dois lá estão aposentados. Um recebe R$3.000 de aposentadoria, o outro recebe R$3.000 de aposentadoria. Se um falece, o outro continua recebendo os 6.000, porque a pensão é 100%. A reforma pretende acabar com isso. Primeiro, vai permitir a acumulação, que nós chamamos de acumulação aí de benefício. Você acumula pensão com aposentadoria. É possível? É. Só que vai ter regras distintas e muito interessante. Primeiro, vai mexer no valor da renda mensal inicial da pensão. A pensão hoje é 100%, independentemente do número de dependentes que existam. Se tiver 5, é 100%. Se tiver só 1, é 100%. A regra é para que seja trazemos a regra antiga, lá de 1960, que era, da lei orgânica da Previdência Social 3.807, lá daquele tempo, aonde você tem a parte fixa, renda familiar chamada, 50%, e mais 10% por dependente até o limite de 100%. E à medida em que o dependente vai atingindo a maioridade, 21 anos, ele, se for filho, né, 21 anos, se for inválido aí depende da perícia, mas se ele for perdendo a qualidade de dependente, esse valor vai reduzindo em 10%. Não volta o integral. Então você tem, faleceu o segurado ou assegurada, tem um dependente, o valor da pensão vai ser 60%. Então aquele segurado que recebe R$3.000 de aposentadoria, faleceu, a esposa, se ele tem só a esposa, mão dependente, vai ser 60% de 3.000. Vai ser R$1.800. Uma redução de R$1.200 na pensão. Pessoalmente eu não concordo com isso, sabe? Muito, não concordo. Porque eu acho que o fato de um morrer, um dos entes morrer, não vai diminuir 40% a despesa do casal. Não é isso. Eu acho que isso aí teria que ser jogado num valor, um patamar mais elevado, que se fosse assim de 5%, que estabelecesse uma renda fixa de 75% e 5% por dependente. Eu acho que seria muito mais coerente e muito mais justo. Mas é essa a regra. Muito bem. Mas agora vamos então para a acumulação de benefício. A legislação estabelece que a acumulação, né, na hipótese prevista, a acumulação ele vai primeiro, veja bem, é assegurado o direito de recebimento do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Muito bem. Então, se eu tenho uma aposentadoria de R$3.000, outra aposentadoria de R$3.000 que cada casal recebe, se um falecer, você vai receber R$3.000 e mais um percentual da aposentadoria ou da pensão que seria devida. E sempre você vai escolher o maior benefício. Então, se eu tenho, o segurado e aposentado ganha R$2.000, a esposa aposentada ganha R$3.000. Ela falece. Ele vai poder optar para ficar recebendo os R$3.000 da aposentadoria dela e ficar recebendo a pensão de 60% incidente sobre a sua aposentadoria, onde então a diminuição é menor do benefício, tá? Acho que não sei se deu para entender bem isso, né? Do mais vantajoso você ficar recebendo o valor integral, o menor você vai receber um percentual. E aí que vem uma diferenciação desse percentual. Veja bem, você vai ficar recebendo 80% do valor igual ou inferior a um salário mínimo. Então, se o teu benefício é igual a um salário mínimo, você vai ficar recebendo
80% daquele benefício. Tá? 80%. Se 60% do valor que exceder a um salário mínimo até 2 salários mínimos. 60% daquele valor. E 40% do valor que exceder a 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. E 20% do valor que exceder de 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. Quem recebe acima de 4 salários mínimos não vai ter nada, só vai ficar recebendo o seu benefício. Ou seja, acaba a pensão, acaba tudo. Então é complexo isso aqui. Né? Então é aí que eu vejo que uma reforma da Previdência Social, da amplitude que se dando aqui, inclusive a esse benefício. Ney, e com toda a humildade, eu quero dizer para você que eu tenho escutado muito sobre isso, lido muito sobre isso, e até agora não vi ninguém falar sobre essa questão aqui da pensão. Acho que até para você eu vi que você ficou surpreso quando eu coloquei esses percentuais e essa fórmula de pensão, que é importante, por isso que eu disse que é importante, isso é. E eu acho muito vago, muito pouco você discutir uma reforma tão ampla, com algumas sessões lá na Câmara. Ney, o Código de Processo Civil, o Código Civil brasileiro, levaram anos de estudo, com juntas de saber jurídico elevado, com consultas à advocacia, aos advogados, com audiências públicas, para se chegar a uma reforma do Código de Processo Civil e do Código Civil. Agora que nós tratamos de direitos sociais, será que 10 sessões para se discutir isso numa Câmara é suficiente? Bom, fora os cortes que vamos ter também nos benefícios de prestação continuada, né, no BPC. Outra coisa, né? O benefício de prestação continuada prevê o quê? Você vai receber um salário. O que é o benefício de prestação continuada? É para aquelas pessoas que nunca contribuíram para a Previdência Social. Tiveram a sua atividade, eles trabalharam, porque não há ninguém na vida, honestamente, que viva honestamente, que não trabalhe. E se você trabalha, você geriu, você possibilitou a arrecadação tributária também com o teu trabalho, mesmo de forma informal. Não é verdade? É impossível você não ter uma pessoa honesta. Então, mas não contribuiu. Ontem que eu escutei uma notícia de que isso exatamente foi regulamentado, estão regulamentando a contribuição previdenciária para quem trabalha com Uber. Porque era uma categoria que estava desamparada, porque é nova, surgiu agora. Então agora que vem a possibilidade, vem a regra de que eles podem contribuir para a Previdência Social, né, diante do exercício da atividade Uber, motorista de Uber. Muito bem. Mas aqueles que nunca contribuíram e que chegam na velhice, não tem amparo de ninguém. Estão sozinhos, e existe muita gente nem nisso. Estão sozinhos, se encontram incapazes para o trabalho e não possuem renda nenhuma. Hoje, então, com 65 anos, 60 anos, 65 anos, você tem direito ao recebimento de um benefício, que se chama amparo previdenciário, equivalente a um salário mínimo, que não tem o 13º, mas por isso é amparo, é um benefício nitidamente de seguridade social, e também a renda per capita da família tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E a legislação, houve vários julgados aí dos juízes nos tribunais, dizendo que se 1/4, quando foi criada a lei, instituída a lei, era uma realidade, hoje é outra. Hoje o custo dentro de uma família é bem superior a 1/4 do salário mínimo. Mas é 1/4 do salário mínimo. E a emenda permanece com esse 1/4, com renda per capita. Permanece com 1/4. E mais, e diz o seguinte, que vai ser de 62 anos de idade, você tem direito a receber R$400 por mês. E assim, daí só quando chegar aos 70 anos é que você vai ter um salário mínimo.
vai ser fases, né? Período de fases. Então, você, numa fase, conforme a idade, isso regulamentado depois, esse benefício vai aumentando, iniciando com R$400. Né? Então, eles tiram de um salário mínimo e baixam para 400. E quando você chegar aos 70, aí é um salário mínimo. Poucos deles chegam aos 70, né? Boa parte dos argumentos gira em torno do reaquecimento da economia em relação à reforma da Previdência. A Previdência é sustentada, em boa parte, pela folha de pagamento dos funcionários. Então, as empresas fazem um recolhimento e os funcionários também recolhem. Mas a empresa entra com a maior parte. Sim, então, altíssimo. Pois é. Então, um funcionário que receba R$1.000 de salário vai custar para a empresa no mínimo R$1.800. Pode custar até o dobro, dependendo do ramo de atividade, enfim, uma série de fatores que devem ser considerados nesse momento. É óbvio que isso sempre esteve errado, isso não está certo. Né? Você não tributa a folha de pagamento porque você penaliza a empresa e penaliza o funcionário, que vai receber menos, enquanto para a empresa o funcionário vai custar mais. E no meio do caminho fica o governo. Então é óbvio que deveria se criar um outro sistema para manter a Previdência, que não fosse a folha de pagamento. Não sei como se criar isso, mas ao mesmo tempo que eu fico preocupado com a Previdência e com tudo que está sendo apontado, eu penso também na questão da geração de empregos no Brasil. O argumento é válido, realmente a folha de pagamento custa tão caro? Caríssima. A folha de pagamento é caríssima. Só falando em termos de previdência, sem contribuições para terceiros, fundo de garantia, sem nada. O empregado paga, dependendo da faixa salarial do empregado, ele varia de 9% a 12%. Levaria. Mas o empregador paga, e o empregado paga limitado ao teto. Então, se eu tenho um empregado que ganha R$5.000 por mês, eu vou pagar, como empresa, 20% sobre esses 5.000. 20%. Agora, se eu tenho um empregado que ganha 10 mil, o empregado vai pagar também 12% sobre os 5.000. Agora, se o empregado ganha R$10.000 por mês, a empresa vai pagar 20% sobre os 10 mil. Sobre os R$10.000. E o empregado vai pagar 12% sobre o teto da contribuição previdenciária, que é 5.600 ou 5.800. Agora não me lembro bem o valor do teto, tá? Acima desse. Então, para você ver que o ônus da empresa é muito elevado. E segundo dizem, de que a reforma da Previdência Social vai permitir que esse ônus do empregador diminua de salário de contribuição. Mas para isso também tem que ser aprovada a reforma, que eu digo tributária previdenciária, que também há uma previsão aqui dentro da emenda constitucional. Há essa previsão, sim, sem dúvida alguma. Mas eu acho que reforma da Previdência Social não pode ficar atrelada tão somente à reforma do sistema previdenciário, que aqui também inclui, dentro dessa reforma, a Seguridade Social, como no caso do benefício do amparo previdenciário. Mas nós temos que buscar também uma reforma tributária nesse país. E aí me parece que há muito desinteresse de muitos, principalmente políticos, nessa reforma tributária. Porque aliada a essa reforma tributária é que nós vamos poder dar condição de crescimento do país. A notícia dessa semana é ruim, né, Ney? Nós estamos aí vendo noticiários, né, de pesquisa que houve uma queda de crescimento dentro do país, e essa queda equiparada, se eu não me engano, 2016, inferior, igual a 2016, do primeiro trimestre, uma coisa assim. Mas isso é muito triste, é preocupante. É preocupante porque normalmente no início de um governo, a tendência é dar um crescimento, uma melhora. E nós estamos vendo o contrário. Então há que ter reforma, sim, mas eu acho que o bode expiatório não pode ser só a Previdência.
Bom, com uma reforma tributária, não previdenciária, nós poderíamos racionalizar a questão dos tributos e, quem sabe, diminuir a sonegação, que é enorme no Brasil. Exato. E, dessa forma, aumentar a arrecadação de maneira prática. É nisso que o senhor acredita? Isto. Eu dou uma situação, um exemplo assim, na nossa atividade, a advocacia. Sempre que você emite recibo de honorários, você recebe honorário, se emitindo o recibo, se você pagar como autônomo, você vai pagar as alíquotas previstas pelo regime da Receita Federal, tributário. Pode chegar até 27,5%. Então isso gerou o quê? Muitas e muitas vezes de não ser fornecido o recibo de honorário. Que outros profissionais fazem. Que os outros profissionais fazem. Muito bem, a partir do momento que foi permitido que o advogado constitua empresa e essa empresa entre como microempresa, o NEI facilitou a nossa vida abundantemente. Tanto que temos no escritório, saiu a ação, houve o acerto dos honorários, emite-se nota fiscal, porque nós constituímos empresa. E emitindo a nota fiscal, evidentemente, nós pagamos o imposto. Mas é um imposto muito menor daquele que a gente pagava. Então o advogado não sonega. Não sonega por quê? Porque é interessante que pagar. Eu não tenho medo de pagar imposto. Longe disso. Nós queremos pagar imposto. A população quer. Mas dentro de uma coerência. Dentro de uma realidade fática. Não dentro de um valor que você recebe, por exemplo, R$10.000 de honorário, de tomar em 27,5%. Doutor Kubasky, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto bloco do programa Opinião. O assunto de hoje, reforma da Previdência. Comigo no estúdio está o doutor Luiz Alberto Kubasky, advogado especializado em Direito Previdenciário. Doutor, obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu gostaria só de questioná-lo sobre o tempo fictício. Acho que nós não abordamos isso nos blocos anteriores. Como fica esse item específico na reforma da Previdência? Muito bem colocado. Porque hoje nós temos no nosso sistema previdenciário uma contagem fictícia de tempo de serviço. O que ela é uma fictícia? Você não trabalhou, mas é contado como tempo. Exemplo, segurado trabalhou numa atividade especial, é exposto a algum dos agentes químico, físico, biológico, ou antigamente, por exemplo, um ruído acima de 86 decibéis. Um exemplo. Esse é tempo considerado por uma atividade especial, porque temos aposentadoria por tempo de serviço em razão de exercício de atividade especial. Esse tempo você pode trazer, hoje você pode trazer, do tempo especial para o comum, com um acréscimo de tempo. Então eu trabalhei 10 anos a exposto um agente biológico, enfermeiro. Trabalhei 10 anos. Tá? Esses 10 anos, que tempo real, 10 anos, eu posso trazer para a minha aposentadoria ser homem com um acréscimo de 40%. Então, de 10 passa para 14. Ser mulher com um acréscimo de 20. De 10 para 12. Então, esse tempo fictício que nós chamamos, não vai ser mais considerado para efeitos da aposentadoria para a reforma. Só vai ser considerado efetivamente como tempo de contribuição para a reforma aqueles meses em que você efetuou contribuição para o sistema. Ou seja, mais uma medida que acaba prejudicando diversas categorias profissionais. Exatamente, sem dúvida. Atinge, que nós temos muitos casos de atividade onde há esse, vamos chamar assim, um tempo híbrido, né, para ser entendido. Tempo especial com tempo comum, onde você traz o tempo especial para o comum. Muitas situações que vão ficar prejudicadas. É o caso do aluno aprendiz também, que nós tivemos muitos casos, o colégio agrícola, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, que ficavam internados e ficavam estudando lá e faziam um serviço que é considerado como tempo de contribuição, mesmo não havendo conversão, efetivamente pagamento de contribuição. Para o trabalhador rural, também que trabalhou em regime de economia familiar,
Antes de 91, por exemplo, que hoje é aceito como tempo de contribuição, sem ter havido contribuição, também não vai valer mais. Então, há uma redução de tempo de serviço. O senhor acha que isso passa no Congresso Nacional? Eu acho que isso vai passar. Pouco se discute sobre isso também na reforma, em discussões que eu tenho visto aí. Então, eu acho que isso vai passar. Ou seja, as pessoas vão acabar fechando os olhos. Vão. E depois nós vamos ver como é que vai efetivamente vir, como é que virá essa legislação previdenciária com a chamada nova previdência do governo, que, aproveitando o gancho, não sei se dá tempo ainda, né, de falar que as contribuições previstas na emenda irão para uma capitalização e não para o sistema tributário como é hoje. Isso eu vejo com muita preocupação. Embora aqui na emenda tenha previsto que haverá uma garantia de salário mínimo para o segurado. Se os investimentos capitalizados, as contribuições capitalizadas não gerarem direito a um salário de benefício, haverá um fundo criado pelo governo que pagará essa diferença, então, para uma aposentadoria de um salário mínimo. Mas eu vejo isso com muita preocupação. É natural ficar preocupado. No Chile, o volume de suicídios entre idosos aumentou drasticamente por conta desse sistema. Por causa desse sistema, sem dúvida alguma. Doutor Luiz Alberto Kubasky, novamente obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu é que agradeço, Ney, ficamos sempre à disposição. E o programa Opinião vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço.